Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós já estamos aí na semana 2 do seu PET volume 5. Pessoal, para essa semana, para responder aí a atividade da semana 2 do seu PET volume 5, nós vamos aprender razão de semelhança entre triângulos semelhantes. Para a gente então saber fazer aí os cálculos envolvendo semelhança de triângulos, é importante a gente entender o que é lados homólogos. Lados homólogos, pessoal, assumem uma mesma função em triângulos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e tenho um ângulo aqui que eu chamei de 2. Essa retinha está saindo do ângulo de 90 graus em direção ao ângulo 2. Do outro lado, nós temos um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e essa retinha está saindo do ângulo de 90 para o ângulo 2. Também no outro triângulo nós temos um ângulo de 90 graus e uma retinha que está saindo dele para o ângulo 2. Então, se está fazendo a mesma função aqui, eu posso dizer que esses três lados são homólogos. Vamos ver mais? Olha, está saindo do ângulo de 90 para este ângulo que não demos nome para ele. Está saindo do ângulo de 90 para este ângulo que não demos nome para ele. Está saindo do 90 para este ângulo que não demos nome para ele, mas que são todos iguais. Então eu posso dizer que os lados aqui são todos homólogos, ok? Agora, sendo assim, sobrou o que? Nós podemos perceber que sobrou ali o 10, que é homólogo ao 5, que é homólogo ao 15, ok, pessoal? Fazendo isso, pessoal, nós vamos achar a razão de semelhança de um triângulo para outro. A gente sempre vai comparar de 2 em 2, então eu vou colocar aqui a definição, razão, que nós chamamos de K, de semelhança, é o valor constante nas divisões dos lados homólogos, ou seja, todos os lados homólogos dividindo pelo outro, do outro triângulo, nós vamos ter o mesmo resultado K, certo? Por exemplo, quando eu pergunto qual é a razão de semelhança do triângulo 1 para o triângulo 2, quando eu falo do triângulo 1 para o triângulo 2, eu vou dividir os lados homólogos do triângulo 1 pelos lados homólogos do triângulo 2. E se eu tivesse falado o contrário, professor? E se fosse do triângulo 2 para o triângulo 1? Aí você iria dividir os lados homólogos do triângulo 2 por os lados homólogos do triângulo 1. Ou seja, é o inverso um do outro. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu vou pegar o 6, que é homólogo ao 3, e vou dividir, 6 dividido por 3, para mim achar a razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança? É 2. Então, qualquer lado aqui, dividido pelo seu homólogo é 2. Você vê, 10. Quem é homólogo ao 10? O 5. 10 dividido por 5, 2. Vamos pegar o 8. Quem é homólogo ao 8? 4. 8 dividido por 4, 2. Viu só? E se eu tivesse falado do triângulo 3 para o triângulo 2, qual é a razão de semelhança? Vamos pegar esse lado homólogo 15 com esse lado homólogo 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, a gente teria que deste triângulo 3 para o 2, a razão de semelhança seria 3. Entenderam? Muito bem. Nós podemos ainda colocar como observação aqui o seguinte. A razão do perímetro é a mesma razão de semelhança do triângulo. A razão da área é a razão de semelhança ao quadrado. Então, por exemplo, se eu quero a razão do perímetro, vamos ver esse perímetro. 10 mais 8, 18, mais 6, 24. Então, o perímetro desse triângulo é 24. O perímetro desse triângulo é 3 mais 4, 7, mais 5, 12. 12. Se eu pegar 24 e dividir para 12, é igual a 2. Então, eu posso dizer que a razão do perímetro é a mesma razão dos lados homólogos. Ok? Já a razão da área é diferente. Se a gente fazer a área desse triângulo, base, que é 8, vezes a altura, que é 6, 8 vezes 6, 48, dividido para 2, vai dar 24. Então, a área desse triângulo é 24. Agora, veja isso. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Se eu pegar 24 e dividir para 6, vai dar igual a 4. E 4, pessoal, é o quadrado desta razão aqui. Então, eu posso dizer que a área de semelhança entre triângulos é o quadrado da razão entre os lados homólogos desse triângulo. Ok? Vamos para alguns exemplos. Vamos para o primeiro exemplo aqui.
Calcule o lado H, sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes. Ó, nós temos aqui, ó, saindo do ângulo de 90 para o ângulo 2, saindo do ângulo de 90 para o ângulo 2. Então, esse lado com esse lado é homólogo. Para mim resolver isso aqui, ó, como eu quero a medida H, eu vou chamar isso daqui de H ou de X, tanto faz, e vou dividir pelo homólogo, que é 1,8. Então, H dividido por 1,8 é igual. Nós temos esses dois valores aqui que são lados homólogos, 30 e 2. Então, 30 dividido por 2. Vamos colocar ali, 30 dividido por 2. Agora nós vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 2 vezes H, que é igual a 30 vezes 1,8. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes H é igual a 30 vezes 1,8 é igual a 54. Então, H vai ser igual a 54 dividido por 2. E H vai ser igual a 27 metros. Então, a altura desse triângulo aqui vai ser 27 metros. Porque eu achei a medida H utilizando aí o conceito de razão de semelhança. Ok? Olha mais um exemplo. Dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Ou seja, a razão de semelhança entre eles é 4. Se a área do triângulo menor mede 10 centímetros, qual é a medida da área do triângulo maior? Vamos lá, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, que a área é igual a razão ao quadrado. Então, se a gente pegar a área do maior, que é x, e dividir pela área do menor, que é 10, isso tem que ser igual a 4 ao quadrado, porque é a razão ao quadrado, certo? Agora, resolvendo ali, ó, x multiplica por 1, x fica x, e 4 ao quadrado multiplica por 10. 4 ao quadrado é 16, e 16 vezes 10 é 160. Então, podemos dizer que o triângulo maior tem área 160 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Chegamos a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você consiga responder aí a sua atividade da semana 2 com base no que você viu aqui, certo? Então, antes de sair do vídeo, deixa aí o seu like. Também se inscreva no canal e também faça um comentário para ajudar na divulgação. Eu conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.